Salve, Paulo. Vamos falar aqui do nosso vizinho, nossos hermanos aí, os argentinos, hein? Tudo bom, Alberto? É um prazer falar com você. E a Argentina agora está na moda falar aqui no Brasil e é da maior importância, até porque é o nosso segundo parceiro comercial, a gente depende muito deles, né? Então a gente precisa acompanhar em detalhes aí o que está No acontecendo. meu caso, eu me divirto com eles, mas a minha rivalidade não passa de piadas e do campo futebolístico. Todo respeito ao nosso vizinho, mas que, de fato, vem tendo problemas não só seculares, né, por décadas, mas agora um problema mais recente, né? E esse resultado da primária, as pessoas não entendem muito essa eleição primária, ela foi criada na Argentina para quando os partidos tivessem mais de um postulante ao cargo de presidente da República. Então, na eleição primária, eles iriam decidir todos os partidos ao mesmo tempo qual seria o candidato. Só que esse ano, essa eleição foi mantida, houve lá um atraso, enfim, eles não conseguiram mudar a lei, essa eleição foi mantida, em que pese o fato de cada partido só ter um candidato. Então, na verdade, ela funcionou como praticamente uma eleição antecipada, e o comparecimento foi alto. Então, as chances de mudança do resultado final são mínimas, né? A margem foi muito longa, e é aquilo que eu sempre falo quando tem primeiro e segundo turno no Brasil. O eleitor, quando deposita o voto no primeiro turno, é o voto mais difícil. Depois que ele decidiu, ele vai lá, digita, põe o confirma, é só repetir no segundo, ele já fez o mais difícil no primeiro. A mesma coisa acontece na Argentina agora. O eleitor já foi lá e decidiu, agora é só repetir o voto em outubro. Então a eleição está encaminhada para os peronistas ganharem, né, e a vitória do Alberto Fernandes. E o Macri agora está tentando, meio que coisas, por um lado, que precisavam ser feitas, dado o caminho que ele escolheu, por outro, meio desesperadas, para ver se salva alguma coisa e melhora nessa reta final da eleição. E a ironia do destino, né, Alberto, que agora ele está fazendo exatamente o contrário do que ele pregava, né, porque, de fato, teve uma condução ruim da economia, né, especialmente na ideia de que é muito vigente aqui no Brasil também, então é importante a gente olhar para a Argentina como uma lição para o Brasil, né, aquela ideia de que você abre a economia, especialmente a fluxos financeiros, e que o dinheiro vem do exterior, os investidores vão resolver seu problema, vão investir, vão trazer a poupança que você não tem. É quase que um pensamento mágico, não é? Tem um problema para ser resolvido, aí você faz uma certa mágica e o problema é resolvido. Que vem esse ente externo que tudo resolve, que é o investidor estrangeiro, né? O investidor estrangeiro é o cara que vai resolver todos os seus problemas, basta você dar oferendas para ele, rezar e adorar que ele vai resolver todos os seus problemas. E o Macri acreditou nisso, a Argentina, incrivelmente, né? Porque eles tiveram o mesmo problema nos anos 90. O governo Macri é uma espécie de repetição mal feita do governo Menem, da dupla Menem-Cavalo, né? Então eles se endividaram muito, abriram especialmente a parte de fluxo de capital, tiraram todas aquelas restrições, você deve se lembrar de mandar dinheiro para fora, de receber dinheiro. A economia ficou dolarizada, né? Totalmente dolarizada. Tomaram dívida externa muito curta, numa operação arriscadíssima, e agora, por ironia do destino, estão fazendo controle de capital, que é proibição de tirar recursos da Argentina, estão impedindo, tentando segurar uma corrida bancária, decretaram moratória na dívida que eles tomaram, ou seja, eles estão agindo como se fossem a Cristina Kirchner, né, só para não perder a piada, né, justo quem o Macri está fazendo tudo isso. Isso mostra, Paulo, um ponto que nós dois sempre enfatizamos em nossas conversas, a necessidade de se evitar os extremos, de caminhar, quer dizer, é sempre a velha história, você só obtém um consenso se você lida com fatos. Se você lida com opiniões, cada um tem a sua, nunca vai ter consenso. Então, o governo da Cristina foi para um extremo, depois o governo Macri tentou um outro extremo e a Argentina fica nessa situação. E nós, se eu não me engano, a gente já andou conversando sobre isso, a fraca indústria argentina, quer dizer, que já foi um país muito mais rico que o Brasil, né? O Brasil já teve, o PIB per capita do Brasil, no início do século XX, representava somente 15% do PIB per capita da Argentina. E no final do século XX é 70%, 80%. Quer dizer, o Brasil conseguiu enriquecer a sua população e a Argentina não, no decorrer de um século. Parece que o Albert Hirschman dizia, olha, existem países de primeiro mundo, países de terceiro mundo e existe a Argentina. Ele dizia brincando, né, que a Argentina é um caso à parte, foi um país que foi rico, muito rico, fez parte das nações mais desenvolvidas do mundo e perdeu esse posto, simplesmente não se industrializou. Foi isso que aconteceu com a Argentina. Na verdade, ela não conseguiu fazer o salto da sofisticação produtiva, né? Ela teve alguns passos de industrialização,
nos anos 50, 60 e 70, mas ela não conseguiu, assim como o Brasil não conseguiu também, né? Exato. Conseguiu avançar na sofisticação produtiva e construir uma indústria competente em termos mundiais. Ela ficou muito dependente daquela coisa do agronegócio, das commodities, daquela velha história que a gente já conhece, e ela foi muito rica no início do século XX por conta de boom de commodities e de o entreposto comercial, Buenos Aires se enriqueceu por ser um entreposto comercial importante. Exatamente, mas eles não conseguiram dar o próximo passo, que a gente até brincou aqui, que foi o caso de Chicago, né? Aliás, São Paulo também foi um entreposto comercial muito importante do Porto de Santos e do café no interior, no hinterland brasileiro, né? Só que aí os cafeicultores investiram na indústria, né? E nós vimos investindo, que esse é o ponto, inclusive que você até coloca isso no seu blog, o ponto de que nós abandonamos o caminho da industrialização a partir do final dos anos 80, quer dizer, e estamos aí nessa, uma barafunda política e econômica, porque isso depende de uma aliança política para seguir em frente, quer dizer, já foi interrompido, havia essa aliança, foi desfeito, e agora como é que recompõe essa aliança? Quer dizer, esse é o ponto, né? E num certo sentido o drama argentino é o mesmo drama do Brasil, porque são dois países grandes, né, aqui da América Latina, os dois mais importantes, com os maiores mercados, mas que não conseguem avançar em termos de sofisticação produtiva, de industrialização, de medium tech, high tech, enfim, avançar a estrutura produtiva. Eles caem nas chamadas vantagens comparativas de commodities, que são muito ruins para o desenvolvimento de longo prazo, né? A Argentina é um caso, vamos dizer assim, uma prova cabal disso, né, de um país que acha que se especializando no agronegócio apenas vai conseguir se desenvolver, né? E lá com essa coisa dos extremos que você muito bem colocou, né? Eles saíram do extremo intervencionismo com os Kirchner para um extremo liberalismo com o Macri, que acabou já dando errado de partida, né? E não foram pela via pragmática do centro, que é essa combinação de mercado e Estado que a gente sempre defende aqui no canal. Não, claro, claro. Que funciona, né? Eu sei que quem é de esquerda fica irritado com o fato da gente afirmar que o desenvolvimento econômico depende das empresas privadas, mas é fato. E quem é de direita fica irritado com o fato da gente afirmar que se o governo não agir em conjunto com as empresas, né, as empresas não vão a lugar nenhum. Quer dizer, é uma ficção. Se você for estudar a história das empresas que tiveram sucesso, é uma ficção achar que elas tiveram sucesso sem uma baita ajuda do governo por meio de regulamentos, subsídios, investimentos. Isso não existe. Aí você tem que estudar a história de sucesso de cada empresa. Exatamente. Aliás, tem milhares de casos que a gente coloca aqui no canal, no blog, que você mesmo fala no Twitter, eu também falo, tem milhares, assim. Você pode olhar para qualquer país de sucesso do mundo que você vai encontrar essa história virtuosa, né, de relação entre Estado e mercado na construção de grandes campeões internacionais, né? Não são campeões nacionais, estamos falando de Apple, Samsung, Hyundai, agora das gigantes chinesas, das alemãs. Todas elas, é só ir na história da empresa, todas elas tiveram e têm até hoje uma ação conjunta com o governo, ajuda do governo. Exatamente. E são cobradas, também não é o governo não faz isso dizendo, seja ineficiente, não se trata disso. Longe de ser rent-seeking, sabemos disso. Exatamente, a questão os governos têm clara essa ideia de que elas vão conquistar o mercado mundial e o governo não está ali para sustentar a empresa, para proteger ela com tarifa, nada disso. Ele está ali para ajudar ela a conquistar o mundo e ganhar espaço de outros países, de outras nações e de empresas de outros países. É isso, né? Paulo, é isso aí. Falamos da Argentina. Forte abraço para ti aí, tá? Obrigado, valeu, Alberto. Um abraço.